Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Brenda, eu tenho 27 anos, sou casada, ainda não tenho filhos. E nesse vídeo eu estarei trazendo pra vocês a terceira parte do testemunho da minha vida sentimental. Pra quem também é novo por aqui ou ainda não viu esse ciclo de vídeos que eu tenho postado sobre a minha vida sentimental, que são testemunhos de coisas que aconteceram comigo na minha adolescência / juventude, sobre os relacionamentos que eu tive e como eu conheci a Deus na dor, no sofrimento, como eu passei a ter mais intimidade com Deus e a conhecê-lo no secreto e a entender quem ele era na minha vida. E esse é o terceiro vídeo. Se você ainda não assistiu, volta lá e veja os anteriores para você entender certinho o ciclo, né, de toda essa história. E hoje é o último vídeo que eu vou estar gravando para vocês sobre relacionamentos passados. Depois desse vídeo já vai começar uma nova trajetória, que é quando eu conheci o meu esposo, pra honra e glória do Senhor, e eu quero contar tudo para vocês em detalhes e eu tô muito ansiosa por essa parte. Mas no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre como foi o meu último relacionamento, né, a última experiência sentimental que eu tive antes de conhecer o meu esposo. E é isso, vamos pro vídeo. Gente, nesse vídeo eu vou dividir em duas partes, mas vai ser no mesmo vídeo. Uma eu vou falar sobre o meu último, eu tive 3 relacionamentos sérios, duradouros, antes do meu esposo. Então eu vou falar primeiro sobre esse terceiro relacionamento sério e depois, no finalzinho, eu vou falar sobre um relacionamento que eu tive, foi breve, tá bom? Que foi depois desse terceiro relacionamento. Então eu vou dividir nessas duas partes pra concluir finalmente essa parte da minha vida, né, contando aqui pra vocês, a gente começar a nova trajetória de vídeos. Início do namoro, como foi? Nós já nos conhecíamos da escola, também nós éramos da mesma igreja na época. E assim, gente, nós não tínhamos amizade. Nessa época, nós não conversávamos, a gente meio que não se curtia, sabe? E como tudo começou? Nós tínhamos alguns amigos em comum, ia ter uma festa, e acabou que nós dois ficamos sem par, e acabamos dançando juntos, e foi aí que tudo começou, ali dançando, enfim, não sei se a gente acabou começando a confundir, sei lá, a gente começou a ver talvez uma parte um do outro que a gente ainda não conhecia, porque até então a gente não tinha tido uma amizade de tipo, a gente se aproximar e eu conhecer um pouco mais das qualidades dele e ele as minhas, entendeu? Então era uma coisa que a gente se conhecia assim mais de ouvir falar e não de realmente sentar e conversar e se conhecer, sabe? Eu não sei, gente, na real, se surgiu de início um verdadeiro sentimento um pelo outro ou se era mais pela carência, porque como vocês que assistiram os vídeos anteriores, eu já tinha passado por relacionamentos frustrados antes, e na adolescência a gente sente essa necessidade, mesmo na juventude, né? Eu acho que a maioria das pessoas em muitos momentos da vida sente essa necessidade de ter alguém do lado. E eu ainda não tinha tido uma experiência de namorar alguém assim que fosse da igreja, que fosse assim, sabe, realmente que eu visse naquela pessoa Jesus. Eu não tinha namorado com uma pessoa assim ainda, então eu tinha essa necessidade. Eu via as meninas na igreja namorando, aí ia ter cooperação dos jovens, adolescentes ia junto, ia pros ensaios juntos. Então eu achava, pra mim aquilo era a coisa mais linda, era aquilo que eu queria pra mim, que eu esperava. Então, querendo ou não, eu vi nele, falando assim da minha parte, eu vi nele algo que eu queria. Então eu acredito que de início foi, pelo menos da minha parte, uma questão de carência, assim, de ver nele algo que eu queria, e ele tava ali. A gente tava meio que na nossa cabeça, a gente tava começando a se gostar, a se curtir. Então foi surgindo daí esse sentimento, né, da gente querer namorar. Mas nessa época ele gostava de uma menina e eu sabia que ele gostava dessa menina, porque todo mundo sabia. E aí eu falei pra ele, olha, vamos orar, porque eu não quero iniciar um relacionamento com uma pessoa que gosta de outra. Então enquanto esse sentimento estiver no seu coração, a gente não vai namorar. E nesse relacionamento, gente, foi o primeiro que eu decidi não beijar antes de realmente ser concreto, ser oficial, entendeu? Eu queria fazer diferente. Então, querendo ou não, já tinha trazido algo de aprendizado dos outros relacionamentos, né? E aí nós não beijamos até o dia em que ele foi, pediu pro meu pai e falou, ó, oficialmente estamos namorando, aí só assim eu beijei ele. E enfim, aí voltando um pouquinho, a gente começou a orar. Eu acho que a gente orou, não tenho certeza, aproximadamente um mês. Meu Deus, um mês. O que um mês é, né? Pra quem tá buscando uma decisão tão importante pra vida, né? Então a gente começou a orar
E um belo dia, ele chegou pra mim, né, e falou assim que Deus tinha confirmado pra ele, até falou como que tinha sido a confirmação, eu nem lembro direito como foi na época. Ele falou que Deus tinha confirmado pra ele que sim, e que ele não tinha mais aquele sentimento por aquela pessoa, né? E, gente, eu acreditei, né? Eu acreditei, então iniciamos aí esse relacionamento. Mas, gente, eu sempre, vou ser bem sincera aqui com vocês, durante todo o relacionamento eu sempre tive um pé atrás em relação a ele, se de fato ele tinha ou não ainda um sentimento por aquela pessoa que tinha sido antes de mim. Então isso sempre foi algo que atrapalhou o nosso relacionamento. Durante o namoro. Gente, durante o namoro a gente brigava muito. Eu estava até pensando esses dias, né? Porque conforme eu comecei a gravar esses vídeos, então você acaba refletindo mais sobre, né? E assim, nesse terceiro relacionamento, que foi o sério que eu tive, foi o mais duradouro. Eu acredito que durou, se for contar tudo, aproximadamente uns 2 anos e meio. Acho que foi isso. Como eu tinha traumas, coisas que eu tinha passado em outros relacionamentos, eu ainda tinha traumas do que eu tinha passado. Eu era muito imatura nesse terceiro relacionamento. Eu fui, assim, como namorada, pior do que todos os outros que eu tinha tido. Então, nos outros relacionamentos, assim, eu falando a minha parte, eu considero que eu fui uma boa namorada. Mas nesse terceiro, gente, olha, o primeiro ciclo, porque o nosso namoro foi dividido em 2 partes. Porque nós namoramos alguns meses, terminamos, e eu vou falar pra vocês mais pra frente, depois voltamos. Então, neste primeiro ciclo, eu confesso, eu reconheço que eu não fui a melhor namorada, eu era muito imatura, eu tinha muitas inseguranças, então essas inseguranças vinham sempre à tona. E no começo eu não tinha certeza sobre o sentimento que eu tinha por ele, e eu falava isso pra ele. Então, gente, isso devia cair como uma bomba pra ele, né? Imagina você gostar de uma pessoa, tá ali com ela e ela não ter certeza sobre você. Eu já passei por isso, e foi com ele também. Então, é muito dolorido isso. Eu reconheço as falhas que eu tive nesse terceiro relacionamento, que não foram poucas, porém, ele também tinha as questões dele mal resolvidas, né? Que inclusive, depois que nós terminamos a primeira vez, vieram à tona. E vamos segurar que vocês vão entender. Ele também tinha as questões, eu não vou trazer aqui as questões dele, porque é sobre a vida dessa pessoa. E não vem ao caso isso, vem ao caso como eu me senti, a minha versão, porque toda história ela tem 2 lados. Tem 2 personagens, então eu tô contando o meu lado. Então, eu tinha as minhas questões e ele também tinha as questões dele que contribuíram para que o nosso relacionamento fosse, acho que a melhor palavra assim que poderia descrever é conturbado. Nós ferimos bastante, né, um ao outro, eu nas minhas questões de maturidade, de ter dúvidas se eu realmente tinha um sentimento, se eu ia querer dar continuidade com aquilo. E ele também com as questões pessoais dele, falando sobre essa pessoa. Ele era assim, como pessoa, ele era ótimo. E ele era uma boa pessoa e é uma pessoa, assim, que eu desejo toda a felicidade do mundo, de verdade. Olhando pra trás, hoje eu penso que, assim, não era porque eu e ele éramos pessoas ruins. Eu sei que pra tudo tem um propósito, mas eram 2 pessoas, não vou falar bom porque bom é Deus. Eram 2 pessoas que não eram ruins, mas que se encontraram em momentos ruins de imaturidade. Eu não estava pronta, talvez, para um novo relacionamento. Ele também era o primeiro relacionamento dele sério da vida, né, que eu saiba. Então, infelizmente a gente acabou se ferindo, mas ele não era uma pessoa ruim. Na verdade, ele é uma pessoa que eu admiro muito muitas qualidades que ele tem e que eu de coração desejo toda a felicidade do mundo. Aí no primeiro término, gente, eu vou contar bem resumido assim pra não ficar um vídeo enorme, tá bom? O primeiro término pra mim foi muito difícil, muito dolorido por inúmeras questões. E uma delas foi porque ele chegou pra mim e disse assim: não me amava o suficiente pra casar comigo. Então isso foi como uma facada no meu coração. Foi assim, eu não tenho palavras pra descrever o quão triste e desvalorizada eu me senti, porque eu penso assim, cara, você tem várias maneiras de terminar um relacionamento. Não tá dando certo, vamos seguir nossa vida. Sei lá, tem várias coisas que você pode falar pra uma pessoa, ao invés de chegar e falar que você não ama ela o suficiente pra seguir com ela, sabe? Muito triste isso. Aí a gente terminou e assim, gente, nesse término eu sofri muito porque eu sentia muito a culpa. Eu trouxe toda a culpa. Eu sei que ele tinha em partes as culpas dele também, as coisas dele, mas eu trouxe toda aquela culpa pra mim. Então eu sentia que não tinha dado certo, que tudo tinha acontecido por minha causa. Sabe quando você tem a sensação de que quando você perde alguma coisa e aí sim você enxerga o valor daquilo? Então, na época pra mim era assim.
sabe? Quando ele terminou comigo e ele disse isso pra mim, aí que eu comecei a pensar, nossa, cara, eu gosto dele, eu preciso ficar com ele, a gente precisa casar, a gente precisa fazer dar certo, sabe? E Deus tratou muito comigo nessa época. Deus me fez enxergar as minhas falhas. Eu passei por um processo muito profundo com Deus de cura. E para você ser curado, primeiro você precisa reconhecer os seus pecados, reconhecer naquilo que você foi falho, porque só quando você reconhece, você consegue ir pro próximo passo, que é mudar de atitude, que é viver um tempo novo na sua vida. Eu senti que ele estava ao meu lado, me curando. Nessa época, eu comecei a exercitar de fato a fé que eu precisava, que eu necessitava ter em Deus. Sabe aquela fé que é você ver, é você crer, na verdade. A fé é você crer sem ver acontecer. Eu cria que Deus tinha uma história linda pra mim e que ela ia acontecer independente de quem estivesse comigo, sabe? E também recebi muitos aconselhamentos nessa época, porque como eu trouxe aquela carga de culpa toda pra mim, eu precisava de alguém que chegasse em mim e falasse, olha, você errou, mas a culpa não foi só sua, um relacionamento é feito por duas pessoas, todo mundo tem as suas falhas, os seus defeitos, então eu precisava de alguém pra falar isso pra mim, porque pra mim até aquele momento a culpa era completamente 100% minha, então eu tinha uma carga muito pesada, né, sobre os meus ombros. E nesse momento, gente, eu tive muitas experiências com Deus. Olhando assim pra trás, eu penso que foi um dos melhores momentos da minha vida com Deus. É sério. Por isso que eu falo que eu conheci a Deus na minha dor, porque foi um momento muito dolorido, muito triste, e eu comecei a conhecer a Deus. E eu fiz nessa época um jejum de 1 mês, que eu lembro, 1 mês sem telas. Então eu não mexia no celular, não assistia televisão, eu lia muito a Bíblia, eu orava bastante. Nossa, eu tava assim numa intimidade com Deus que, gente, era maravilhoso. E depois que nós terminamos, um dia eu tava passando de carro com a minha irmã e meu cunhado, e eu vi ele abraçado com essa menina. Então naquele momento, essa menina que ele gostava antes da gente se relacionar, sabe? Então naquele momento eu tive certeza absoluta de que eu não estava errada, de que não era coisa da minha cabeça, sabe? Que realmente ele nutria um sentimento. Eu acho que pra uma mulher, eu não sei, pode ter coisas piores, mas que eu passei assim, não ter coisa pior do que você estar com alguém e pensar que ela tá pensando em outra pessoa, ou que ela gosta de outra pessoa, não sei, é uma coisa assim muito de louco, né? Parece mesmo, meio que um sexto sentido das mulheres. Às vezes a gente tem coisas assim na nossa cabeça e depois a gente vê que aquilo era real, sabe? E foi exatamente isso que aconteceu. E no dia que eu vi eles abraçados, gente, o meu coração mais uma vez rasgou de uma forma que, primeiro, que eu tive certeza daquilo que eu pensava, e segundo, que eu me sentia assim, nossa, realmente ele não gostava de mim de verdade, ele gostava dessa menina ainda, e enfim, né, toda aquela sensação de pensar que você dedicou o seu tempo pra uma pessoa que não estava 100% ali com você, enfim, né, só quem passou por isso sabe como é dilacerante essa dor. Graças a Deus eu estava nesse processo de oração, né, eu lembro que nesse ciclo que a gente terminou, nós ficamos acho que uns 6 meses sem contato, sabe? Cada um seguindo a sua vida. Eu passei por coisas muito difíceis, porque como nós tínhamos amigos em comum, eu sentia meio que um desprezo da parte desses amigos. Parecia que eles gostavam ou valorizavam ou escolhiam mais ele do que eu. Então eu meio que fiquei sozinha. Eu lembro que teve vezes que eles marcavam assim de sair e eu não era convidada, e eu lembro de chorar e o meu pai falar, para com isso, para de ser boba, não liga pra isso, sabe? Sabe quando tá todo mundo envolvido numa coisa menos você, e você sabe que aquilo tá ligado diretamente a você, que é, não sei, algo pessoal? Então foi um momento assim que eu não senti só a rejeição dele, mas das pessoas, sabe? Dos colegas ali que nós tínhamos em comum. Então foi um período muito solitário da minha vida, e só quem enfrentou a solidão sabe, mas ao mesmo tempo foi um momento muito incrível da minha vida, porque na verdade eu não tava solitária de verdade, eu não tava sozinha de verdade, porque eu tinha um amigo, e esse amigo que estava comigo sempre esteve e ainda está, era Jesus. Então eu tive assim momentos, dias muito incríveis com Deus, e ele me fez olhar para ele de uma forma assim que ele era tudo.
Então, mesmo que às vezes eu via situações em que o meu coração ficava muito angustiado e triste, eu olhava para Jesus e pensava: tá tudo bem. Vai ficar tudo bem, tá tudo certo, o Senhor está comigo, o Senhor está na minha causa. E Ele é o meu amigo, Ele é a única pessoa que de fato nunca vai me deixar, que nunca vai me deixar de me amar, mesmo nas minhas falhas, mesmo nas minhas fragilidades, nas minhas fraquezas, nas minhas imperfeições. Ele nunca vai me deixar sozinho. Então foi uma época de amizade muito sincera, muito, sei lá, maravilhosa, assim, que eu tive com Deus. Uma das primeiras vezes que eu olhei pra Deus e vi Ele de uma forma que eu nunca tinha visto antes, sabe? Não era um Deus que eu ouvia falar, era um Deus que estava ali comigo e eu podia sentir Ele no meu dia a dia, em cada detalhe do meu dia eu sentia Deus. Então, às vezes eu olho pra trás e penso, cara, valeu a pena. Toda aquela dor, todo aquele sofrimento valeu a pena, porque foi preciso isso para eu conhecer o meu Jesus, para eu conhecer a Deus da forma que eu conheci, porque depois daquilo eu nunca mais olhei para Deus e vi Ele assim, da mesma forma, sabe? Ele passou a de fato ser o meu Deus, o meu amigo íntimo, a pessoa que não pode faltar na minha vida, que é Jesus, amém? Então, gente, eu entreguei nas mãos de Deus e como eu tava muito assim próxima de Deus, conhecendo a Ele, eu consegui prosseguir. Então, às vezes eu via as coisas e, olha, a vida com Deus é algo muito... é coisa de louco. Porque é uma situação, por exemplo, você olhar uma coisa que deveria te afetar de todas as formas possíveis e você ter paz em Cristo para olhar para aquilo e simplesmente não ligar. Então, eu vivi momentos de doido assim, sabe? Na minha caminhada com Jesus. E por isso que eu prego sobre essa paz que excede o entendimento, sobre esse amor de Jesus, porque realmente é uma coisa que tá acima da média. É uma coisa assim que a gente não entende esse amor, essa paz, o agir de Deus, aquilo que Ele faz na nossa vida. É simplesmente coisa de doidos. Quando você abre o coração, o Senhor toma a sua dor para Ele e Ele resolve, faz você passar por aquela situação de forma que você jamais teria capacidade para passar sozinho. Incrível. A amizade com Jesus é incrível. E fomos vivendo pela fé. Depois de uns 6 meses, eu já estava assim, completamente curada. Por que completamente curada? Eu já não ligava mais, eu olhava assim pra Ele, eu não sentia mais nada, de verdade. Eu tinha entregado nas mãos de Deus, segui com a minha vida, já não sofria mais, tá bom? Porque esse sofrimento não durou esses 6 meses. No começo foi muito difícil, mas conforme Deus foi entrando, trabalhando na minha vida, Ele foi me transformando. Ele, com certeza, nessa época me transformou numa pessoa muito melhor do que eu era antes. Eu já tava assim, num momento da minha vida que eu tava muito bem. Eu tava muito bem comigo mesmo, eu tava bem com Jesus, na nossa amizade. Eu tava assim, eu tinha entregado a minha vida nas mãos dele, então eu vivia os meus dias assim, a maioria dos meus dias, porque assim, a maioria que eu digo, sem preocupações, porque a gente é humano, sempre tem aqueles 5 minutos que vem alguma preocupação, né, da vida, mas quando você vai se relacionando com Deus, todas as preocupações que vem, ele tira. Então era assim, então eu tava tranquila na minha. E aí ele me mandou, acho que foi uma mensagem, eu acho, pedindo pra a gente conversar. Eu falei que sim, né, tudo bem. Nessa conversa, ele pediu pra voltar comigo. Eu não lembro o que ele falou, tá bom? Eu não lembro se eu perguntei alguma coisa pra ele sobre o que tinha acontecido depois, os acontecimentos após término. Eu não lembro. Eu só sei que eu aceitei voltar. E aí, gente, como eu estava assim, por mais que eu já tava bem, que Deus tinha me curado, eu ainda tinha receios, medos, talvez traumas daquilo que já tinha acontecido. Porque o nosso relacionamento tinha sido difícil, terminou da pior forma possível. Depois do término foi pior ainda, então eu tinha alguns receios. Falei pra ele, ó, vamos orar. Ai, gente, esqueci uma coisa muito importante mesmo. Durante todo aquele processo que eu estava de ver coisas que muitas vezes me machucavam, o Senhor começou a me dar sonhos. Eu sempre fui assim, numa época da minha vida, da adolescência em diante, de ter sonhos. E eu sonhava muito comigo, coisas que aconteciam e também com as pessoas. Eu lembro que teve uma época que eu até precisei, né? Eu senti a necessidade de pedir pra Deus não me dar mais sonhos. Porque muitas das vezes Ele me dava sonhos ruins e que depois acontecia com as pessoas. Tipo como se fosse um aviso.
sei lá, pra você orar, interceder pela pessoa, sabe? Às vezes falar pra ela tomar cuidado, enfim, Deus me dava muitos sonhos relacionados à minha vida e sobre a vida de outras pessoas. E aí, gente, se eu falar pra vocês que Deus me mostrou em sonho tudo que aconteceu durante o nosso término e depois, vocês acreditam? O Senhor me mostrou em sonhos coisas que aconteceram, sabe? Só que conforme eu sonhava, porque Deus tinha me mostrado que nós íamos voltar. Acredito que foi o Senhor que me mostrou, porque não é possível. Só que conforme eu sonhava que a gente voltava, eu não sonhei só isso não, tá bom? Eu sonhei coisas relacionadas a ele e a algumas pessoas que eu vi depois com os meus olhos acontecerem. Só que pelo andar da carruagem, eu pensava, Senhor, mas o Senhor me mostrou que a gente vai voltar, mas não é isso que tá acontecendo. Não é isso que parece. Pelo andar da carruagem, não é isso que vai acontecer. Eu comecei a acreditar sem ver, né? É ter realmente a fé em Jesus. E quando a gente voltou, gente, foi exatamente da forma que eu tinha sonhado que aconteceria. Até o momento que a gente voltou, tudo que eu tinha sonhado aconteceu. A nossa volta, na minha cabeça, gente, era um plano de Deus, entendeu? Porque ele tinha me mostrado em sonhos. Pra mim era um plano de Deus e eu acho que talvez por isso eu tenha mais me inclinado. Foi por mim, com certeza, mas como eu sou uma pessoa que eu gosto muito, assim, eu tenho muito medo de tomar decisões fora da vontade de Deus. Então, pra mim, se era um plano de Deus, eu ia voltar com ele, a gente ia superar tudo que tinha passado e ia ser feliz, ia ter uma linda família. Mas não foi isso que aconteceu. Nós ficamos aproximadamente 2 ou 3 meses sem beijar. Porque eu falei assim pra ele quando nós voltamos, que a gente ia voltar a ser amigos, a fazer coisas juntos, pra gente ir vendo se realmente ia dar certo a gente voltar ou não. Enquanto isso, a gente orava. Mas a gente fazia tudo junto, gente. Era uma amizade assim, que era um namoro sem beijo. E chegou um momento que ele não aguentou mais, ele cansou e falou, não, vamos terminar, chega, não vai dar. Aí eu cedi, porque aí eu fiquei com aquela... Sabe quando você tá numa situação que você tá com medo de perder? E já tinha acontecido uma vez, então eu não aceitei, gente. Ele tava naquele dia decidido mesmo a terminar. E eu falei, não, eu não aceito, a gente não vai terminar, não vamos terminar. A louca, né? Ai, Deus, a gente faz cada coisa na nossa vida que a gente olha pra trás e fala, Senhor, ainda bem que a tua graça me basta, né? Que o Senhor está comigo pra me ensinar a ser melhor. Porque, olha, é umas coisas de doido que a gente às vezes faz. Foi assim, gente, que eu falei, não vamos terminar, eu não aceito. E ficou tudo bem, a gente começou a namorar de verdade. E, gente, olha, graças a Deus, nesse ciclo do nosso relacionamento, eu posso olhar pra trás e falar e pensar, né? Eu fiz o melhor que eu pude. Eu fui a melhor pessoa que eu conseguia ser. Eu fui uma pessoa completamente diferente. Eu havia tido um encontro com Deus, o Senhor tinha me curado de coisas que eu tinha, de traumas do passado. Eu ainda tinha muitas coisas a serem melhoradas e até hoje eu tenho, porque até o dia da nossa morte a gente não vai ser perfeito, a gente tem coisas a ser tratadas, melhoradas todos os dias, né? Nós somos um vaso nas mãos do oleiro, que é Jesus. Mas eu fui assim, graças a Deus eu consigo olhar pra trás e pensar, eu fiz o meu melhor, sabe? Eu saí desse relacionamento com uma consciência tranquila, pra honra e glória do Senhor, de que o fim de novo, sabe, se não desse certo, não seria porque eu não fiz o melhor que eu pude, sabe, não seria minha culpa. Chegou um momento assim que a gente começou a falar novamente sobre noivado, né, sobre casamento, começamos a fazer planos. Nós tínhamos o sonho, ambos, né, de morar fora, então a gente começou a fazer planos de quando a gente ia casar, daqui quanto tempo a gente ia noivar, daqui quanto tempo a gente ia embora, que a gente tinha o plano de ir embora do Brasil, então a gente tinha que juntar dinheiro. Começamos todos esses planos, né? Mas aí começaram a vir coisas à tona que eu não vou trazer aqui, referente a alguns comportamentos dele, de princípios que eu tinha. Ele também tinha, mas era coisas que ele precisava ser trabalhado em Jesus, que começou a ter pensamentos diferentes. Então nós começamos a ter alguns probleminhas, mas os problemas que a gente tinha, gente, era nesse sentido, tá bom? Não era mais porque a gente brigava por imaturidade, nada disso. Nós começamos a ter, na verdade, um problema relacionado a uma área que eu não vou citar aqui. Eu não vi aquilo com os bons olhos e até hoje não vejo. Um belo dia, nós fomos pro ensaio, né, na igreja. Na época eu era regente. Eu acho que a gente já tava meio que assim, né? Eu tava sentindo que não ia dar certo, sabe? Porque isso que aconteceu era algo que no meu coração eu senti não vai dar certo. Nós não vamos levar esse relacionamento pra frente. Alguma coisa vai acontecer que não vai pra frente. Acho que foi uma semana depois, ele chegou em mim, pediu pra conversar, isso no meio do ensaio. Eu tinha passado uma vez lá o hino, aí fui beber uma água e ele me pediu pra conversar.
Ele poderia muito bem ter esperado o fim do ensaio, né? Poderia, ele devia estar com pressa, né? Conversamos e ele falou de novo que ele não me amava o suficiente pra casar comigo. Mas dessa vez, gente, foi mais dolorido que a primeira vez. Por quê? Na minha cabeça, eu tinha feito o melhor que eu podia. Eu tinha sido a melhor namorada que eu conseguia ser. Eu tinha, assim, sido a melhor versão que eu poderia ser naquele momento da Brenda, sabe? E ele chegar e terminar de novo, nesse momento eu não sentia que eu merecia aquelas palavras, de verdade. Da primeira vez, pode ser que eu mereci, porque eu não fui a melhor namorada. Mas da segunda vez, gente, de verdade, eu não sinto que eu merecia aquilo. Ele simplesmente poderia ter chegado e falado, olha, realmente não vai dar certo, vamos seguir com as nossas vidas pra gente... Nós temos agora pensamentos e desejos diferentes, então tem várias formas de terminar um relacionamento. E eu revivi aquele pesadelo. Então, ouvir aquilo pra mim foi assim, não foi uma faca não, foi umas 5 facas enfiadas no meu coração ao mesmo tempo. Acho que eu só olhei pra ele, não sei se eu perguntei se ele tinha certeza, e falei que tudo bem. Mas assim, tudo bem, segurando tudo, tava aqui ó, pra surtar já. Eu tinha um dever que era terminar aquele ensaio. Então, eu segurei tudo que eu podia e subi. Passei a última vez o hino segurando o choro, meu Deus. Talvez na minha cabeça eu tenha disfarçado bem, mas talvez para as pessoas que estavam me vendo não tenha sido um disfarce tão belo assim. Talvez eles estivessem vendo a cara de desespero no meu olhar, não sei. Terminei o hino, encerramos o ensaio, virei as costas e fui embora. Aí eu lembro que eu nunca vou esquecer a trajetória da igreja até a minha casa. Eu comecei a berrar no meio do caminho. Ainda bem que era perto, senão eu tinha passado numa vexa. E aí quando eu cheguei em casa, né, gente, é a nossa casa, eu me acabei. A minha mãe ficou tão desesperada com o meu desespero, com a minha agonia, porque eu chorei. Sabe, gente, eu fiz um escarcéu, um escândalo. Que ela precisou mandar mensagem pra minha irmã que é casada, né, que morava perto, graças a Deus, pra ir lá em casa, porque ela não tava sabendo o que fazer. Ela não tava sabendo lidar comigo naquele momento. Então ela pediu ajuda, pediu pra minha irmã ir lá em casa. E essa minha irmã, a Sá, ela é uma pessoa assim que eu falo pra ela que se não fosse Deus na minha vida, os nossos pais e ela, eu não estaria aqui. Porque todas as vezes que eu precisei de um colo pra chorar, ela tava lá. E eu nunca vou esquecer isso na minha vida. Então ela fez parte de momentos da minha vida e até hoje que fizeram parte do meu crescimento, sabe? Como pessoa, de todas as formas possíveis. E aí ela chegou lá e eu chorei. E, gente, nesse dia... eu fiquei tão desesperada que eu comecei a culpar a Deus, porque eu falava, Senhor, Tu me mostrastes que nós íamos voltar. Aconteceu exatamente tudo como o Senhor me mostrou em sonho. O que tá acontecendo? Eu fui enganada. Eu tentei fazer tudo conforme a Tua vontade, abrir mão de mim pra viver segundo a Tua vontade. O Senhor faz isso comigo. E nesse dia, gente, nesse momento eu culpei a Deus e falei pra Deus que eu nunca mais ia pisar os meus pés na igreja. E, gente, naquele dia eu tava decidida mesmo, viu? Eu tava decidida que eu não ia mais pra igreja e abandonar tudo, largar tudo, porque naquele dia, na minha cabeça, Deus tinha me traído. Porque Ele tinha falado uma coisa pra mim, me fez criar uma expectativa que depois não aconteceu. Mas calma que isso daí vai ter conclusão. Meu Deus, a minha vida dá uma novela cristã. Uma novela não, dá um filme cristão, meu Deus do céu. Aí, gente, na noite deste mesmo dia, eu acho que eu já contei sobre essa experiência que eu tive com Deus. Eu acho que foi num vídeo respondendo perguntas. Se não me engano, foi 10 fatos sobre a minha vida com Deus. Quem não assistiu, vai lá assistir. Deixa eu ver o que tá aparecendo. Seu aparelho está superaquecendo, eita. Vamos terminar logo esse vídeo. Eu tive uma experiência sobrenatural com Deus, algo que eu nunca tinha vivido em toda a minha vida. Nessa noite eu vivi. E pra vocês terem ideia, eu fiquei tão mal que eu fui até dormir com a minha mãe esse dia, porque eu não queria ficar sozinha. Eu fiquei muito transtornada, gente. Foi assim, uma dor que era difícil até pra mim suportar. Passou coisas pela minha cabeça de fazer comigo mesma que, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Eu não aceitei aquilo, sabe? Porque pra mim, além da forma que ele tinha terminado, da forma que ele me feriu, eu culpei ele e Deus, entendeu? Porque Deus era o meu amigo que poderia ter me poupado, porque eu já tinha acabado uma vez,
né? Eu já tinha superado, voltei para aquilo pensando que seria a vontade do Senhor, mas com certeza, gente, Deus não obriga ninguém a nada. Foi a minha escolha de voltar para aquele relacionamento, de voltar com ele, tá bom? Hoje eu entendo isso, mas na época, no momento do desespero, a gente não pensa às vezes com clareza. A gente pensa só com a emoção. Fui dormir com a minha mãe e foi até difícil para mim pegar no sono, porque quem tá nesses dias de bad sabe que é difícil até dormir, né? E aí consegui pegar no sono, e durante o sono comecei a sentir como se algo tivesse passando pelo meu corpo. E gente, cara, eu não sei como descrever o que aconteceu, mas eu sabia que era algo bom. Eu não sabia o que era algo novo, assim, coisa de, sei lá, de outro mundo mesmo, sabe? Mas eu senti como se algo tivesse passando pelo meu corpo. Eu não sei se era como se fosse... Não, eu não sei explicar. Não sei explicar. E conforme aquilo passava, gente, pelo meu corpo, a dor foi saindo. Vocês acreditam? A dor foi saindo. Que sim, o amor de Deus, gente, o cuidado de Deus, a misericórdia e a graça dele, porque, assim, nós não merecemos um amor tão grande, sabe? Porque nós somos falhos, pecadores. Mas naquele dia, talvez o Senhor tenha visto que eu precisava daquilo, porque eu fiquei num nível assim que eu nunca tinha estado antes, sabe? Conforme aquela sensação, conforme aquilo passava pelo meu corpo, porque não era uma sensação, eu pude sentir alguma coisa passando, mas eu não sei descrever como era. Eu sentia uma paz, eu comecei a sentir paz e foi saindo toda a dor. E quando eu acordei de manhã, eu tava bem. Vocês acreditam que tinha passado toda loucura? Gente, eu tava bem. Parecia que nada tinha acontecido. Eu nunca tinha vivido uma experiência tão doida antes. Porque eu fui dormir. Eu vivi literalmente aquele versículo que fala: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu sei que nem sempre acontece, tipo, de forma assim, ao pé da letra, né? O que quer dizer é que vai durar um momento, mas em que em algum momento vai chegar a solução pra você, que é Jesus. Você vai ter paz, vai superar aquilo. Mas naquele dia, eu vivi literalmente do jeito que tá escrito: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque eu acordei... Menina, mas eu não acordei só bem. Eu acordei feliz. Fui pro ensaio, fiz tudo que tinha pra fazer, porque eu lembro que foi um dia de domingo. E como as pessoas ficaram sabendo que nós tínhamos terminado, gente, as pessoas ficavam espantadas, perguntando: nossa, mas você tá bem? Tipo, como se eu me sentia até cobrada de precisar estar mal, porque eu tinha acabado de acabar um relacionamento, eu não podia estar bem. E eu lembro do olhar, gente, eu lembro do olhar de algumas pessoas pra mim: nossa, mas você tá bem? Mas vocês não terminaram? Falei: eu tô bem, graças a Deus. Aí a única coisa que eu falo, porque, gente, nessa época também eu aprendi a não abrir a boca pras pessoas erradas, porque da outra vez eu tinha falado pra um monte de gente o que tinha acontecido, e não eram pessoas que eu senti que realmente estavam preocupadas comigo, mas é que só queria saber o que tava rolando e depois, ó, tchau e benção, Brenda, entendeu? Então não foram pessoas que ficou e se preocupou e me mandou mensagem perguntando se eu tava bem, se eu tava precisando de alguma coisa, de um melhor amigo. Não, era só pessoas que chegaram, ouviram e pronto. Então, neste momento, eu aprendi também a guardar pra mim e para o Senhor e para as pessoas que realmente estão ali, que demonstram que me amam, né, que se preocupam comigo, pra falar só pra essas pessoas que vão me aconselhar, sabe? Não sair falando pra todo mundo, que eu saía falando pra todo mundo tudo que tinha acontecido, sabe? E foi um erro, sabe, de confiar em todo mundo, né? Então, eu tomei essa decisão pra mim. A partir de agora eu só vou falar: não deu certo, infelizmente, terminamos. As pessoas ficavam: nossa, meu Deus, o que tá acontecendo? Ela terminou o relacionamento e tá bem. Eu estava bem, porque não por minha causa, não pelas minhas forças, mas porque eu tinha um Deus e tenho um Deus na minha vida que se preocupa comigo, que a graça e o amor dele estão sobremaneira sobre a minha vida. Ele me fez ficar bem. A força do Senhor foi a minha força aquele dia, a alegria dele foi a minha alegria. É como se ele tivesse tirado com a mão, gente, aquilo que eu tava sentindo, sabe? Todo aquele desespero. Então eu digo que na segunda vez do término desse relacionamento, eu só sofri um dia. Não foi nem um dia, né? Foi algumas horas, porque foi do ensaio que eu estava na igreja até a noite. Então duraram horas, para honra e glória do Senhor. Esse é um testemunho poderoso que eu tenho na minha vida, e toda a honra e toda a glória é para Jesus. Não é para mim, não é porque eu sou boa, não é porque eu era melhor do que ele, não, porque com certeza o Senhor também cuidou dele. Apesar da forma trágica que terminou novamente,
ele com certeza tinha coisas a ser trabalhadas nele, né? E que creio que o Senhor trabalhou ou tem trabalhado, não sei. Mas Deus cuida, né? Deus cuida, e nesse dia eu vi um cuidado muito especial de Deus sobre a minha vida. De uma forma que eu nunca vivi. E assim, sobrenatural como foi só essa vez. E a partir daí, gente, como eu tava bem, né? Eu segui com a vida, como se nada tivesse acontecido. Seguimos. E tinha um outro rapaz, que também era da igreja, que era um amor de infância que eu tinha, mas a gente nunca tinha tido nada. Era só aquele amor de infância assim que se gosta, manda cartinha. Isso, sabe? Mas a gente nunca tinha tido nada. E nessa época que eu terminei esse relacionamento, que foi o último duradouro que eu tive, ele começou a se aproximar de mim. Começou a me chamar pra sair, pra ir comer lanche, passear, sabe? Eu falei, eu não vou não. Pensei comigo, não vou não, porque acabei de sair de um relacionamento, eu quero ficar de boa. Aí minha mãe começou a me aconselhar, né? Não, vai, o que custa, né? Vai sair pra passear, porque minha mãe se preocupava comigo, apesar de eu estar bem. Ela como mãe se preocupava porque assim, eu ficava só em casa. Então ela falava, vai, sai, passeia um pouquinho, né, você precisa. Aí eu acabei indo. A gente se conhecia, a gente tinha se gostado na infância, mas depois que a gente cresceu, amadureceu, né, a gente assim, nós não nos conhecíamos de verdade nessa fase da nossa vida. Depois que a gente cresceu, cada um seguiu sua vida, a gente nem assim, por mais que a gente era da mesma igreja, a gente não tinha amizade. Nós começamos a sair, começou a surgir assim, o desejo da gente estar mais juntos. Então a gente se via, eu acho que era quase todo dia. E foi algo assim que ele me fazia tão bem. Eu tinha me sentido mais assim, valorizada. Não sei, eu estava sendo feliz naquele momento, sabe? Do que nos meus outros relacionamentos. Vocês acreditam? E assim, foi um breve relacionamento esse que eu vou contar, e é o último que eu vou contar nesse vídeo, que foi também o último antes do meu esposo, que acho que durou aproximadamente um mês. E teve um dia que a gente tomou um banho de chuva, assim, começou a chover, a gente ia ter uma outra festa, que eu ia dançar, festa de 15 anos, sabe? E eu sempre estava envolvida nas festas porque eu gostava de dançar, então às vezes eu passava coreografia e dançava também. E também eram amigos, né, nossos, então eu era sempre convidada para dançar nessas festas. E começou a chover no ensaio. E aí começou a chover e aí do nada a gente foi lá e começou a tomar banho de chuva, nós dois. E foi muito legal esse dia. Foi uma cena de filme, assim, sabe? Foi engraçado. Foi breve, eu vou falar pra vocês por que acabou. Foi uma pessoa, assim, que me fez muito bem enquanto a gente esteve juntos. Eu senti uma alegria, um cuidado que eu não tinha sentido nos meus outros relacionamentos. Eu me senti valorizada, vista, né? Eu senti que os meus valores eram enxergados. Então, era algo que eu pensava assim, nossa, finalmente encontrei a pessoa. Glória a Deus. Então eu tava nas nuvens, eu tava no céu. Só que aí chegou um momento, gente, na verdade teve um dia, eu não sei se eu tava de TPM esse dia, eu sei que me deu uns 5 minutos, assim, que eu fiquei estranha. E eu não sei explicar até hoje por que aconteceu isso. Não sei se foi uma permissão de Deus, eu não sei. Ele tentou ser o mais cuidadoso possível, porque ele sabia, eu já tinha deixado claro pra ele que eu tinha acabado de sair de um relacionamento super traumático e que eu precisava de tempo. Então não ia ser da noite pro dia que eu ia conseguir entrar num relacionamento. Mas a gente tava se conhecendo, se curtindo, saindo pra comer, fazendo coisas juntos. Então foi um momento assim que eu lembro e trago pra mim que foi um momento especial. Teve um dia que ele pediu mesmo sério se eu queria namorar com ele. Eu não conseguia falar sim, eu queria. Olhando pra trás, gente, eu queria, tá bom? E naquele momento eu também sabia que eu queria. Mas me deu uns 5 minutos, eu não sei o que foi. Não sei se foi a crise de alguma coisa, algum sentimento interno que veio à tona. E eu não conseguia falar que sim. Ele tentou me beijar e eu virei o rosto. Pra quê, meu Deus? Acabou com tudo. Foi aí que acabou tudo, tá bom, gente? Na época eu morava numa casa de fundo. Aí ele foi embora, abriu o portão, entrou no carro e saiu cantando pneu. E, gente, foi aí que acabou tudo. Vocês acreditam? Hoje eu olho pra trás e penso, cara, não precisava de tudo isso. Sabe? As pessoas têm dias maus. E tudo que eu tinha demonstrado pra ele, todo o carinho que a gente tinha tido um pelo outro em todo aquele tempo, é como se não valesse nada naquele momento, sabe? Na minha visão pra ele. Porque naquele momento ele se transformou em outra pessoa, uma pessoa que eu não conhecia. Depois que tudo acabou, eu até pensei, cara, o que aconteceu? Eu fiquei assim, sem conseguir compreender aquela atitude dele, sabe? Porque ele foi simplesmente... Era uma coisa que poderia ter sido resolvida, sabe? Porque não foi nada demais. A gente tava se conhecendo ainda, sabe? Tava sendo algo muito bom, mas por causa de um momento desagradável, tudo acabou, sabe? Foi tudo por água abaixo. Hoje eu vejo como uma permissão de Deus na minha vida e na dele, porque Deus ama tanto a minha vida como a dele. E talvez por mais que a gente estivesse sendo feliz naquele momento,
não ia ser uma felicidade que ia durar a vida inteira. Talvez não tinha um propósito de Deus na nossa vida juntos, casados um dia, entendeu? Eu lembro que eu fiquei super triste, super chateada, porque, gente, por mais que tinha sido um mês, eu tinha gerado um sentimento por ele muito grande. E eu queria muito, pra mim, ele era a pessoa que eu ia casar. Ele tinha me feito sentir de forma que eu não tinha me sentido nos últimos anos, nos últimos relacionamentos, desde o primeiro que eu tinha tido. Então, pra mim, aquilo era realmente especial. Eu chamei ele pra conversar, e aí ele foi. Chegou lá, me deu um abraço, eu pensei que a gente até se resolver. Aí ele falou uma coisa assim que eu nunca esqueci, e nunca vou esquecer. Ele falou assim: eu me amo muito, por isso eu não consigo. Ele tinha um amor próprio muito grande por ele, que impedia ele de conseguir simplesmente apagar e seguir em frente, sabe? Ele não conseguia. Não foi só isso, gente. Ele começou a ter atitudes que me deixavam muito triste. Eu lembro que quando eu ia reger, ele não cantava. Vocês acreditam? Depois ficou de conversinha com algumas meninas da igreja, e aquilo me deixava simplesmente de coração partido, sabe? Tinha dia que eu nem queria ir pra igreja, porque eu sabia que eu ia ter que ir e ver coisas que eu não queria ver, que ia me deixar triste. Então foi mais uma fase difícil na minha vida. Eu comecei a questionar Deus, sabe? A gente tem esses momentos de questionar, de falar: Senhor, o que que tá acontecendo? Eu pensava, né? Deus, eu nasci pra sofrer, porque nada dá certo, Senhor. Por mais que eu faça o meu melhor, ainda não dá certo. O que aconteceu? Aí eu comecei a pensar que Deus me queria só pra ele. Falei: não, não é possível. Eu vou ter que ser aquela pessoa que eu vou viver só pra obra. O Senhor não quer que eu caso, porque nunca dá certo. Quando eu acho que vai dar certo, ainda não dá. Mas Deus tem planos maiores e melhores. Não que essas pessoas que eu me relacionei não eram boas pessoas. Elas eram, sim, tinham as qualidades delas, né? Mas às vezes Deus não tinha um propósito pra mim junto com elas junto comigo. Deus tinha propósitos diferentes pra vida de cada um, que em algum momento não ia dar certo. Sabe de todas as coisas. E nesses questionamentos com Deus, tiveram duas respostas que o Senhor me deu. Uma delas foi referente a esse relacionamento que eu falei de antes, que foi o último duradouro, que foi o que terminou daquela forma trágica, que foi o primeiro que eu contei desse vídeo. E o Senhor falou assim pra mim: eu te mostrei que vocês estariam juntos novamente, mas eu nunca te mostrei e te falei que vocês iam casar. E, gente, depois que Deus falou isso pra mim, eu pensei: cara, realmente Deus nunca me mostrou que eu ia casar com essa pessoa. Eu entendi finalmente que tudo que tinha acontecido tinha um propósito de Deus. Um desses propósitos eu entendo que era me dar a oportunidade de ser melhor para aquela pessoa que estava ao meu lado e sair com a consciência tranquila, sabendo que mesmo que eu tivesse tentado e não tivesse dado certo, eu tinha feito o melhor que eu podia. E eu cresci também como pessoa. Deus sabe de todas as coisas, né, gente? E nesse outro relacionamento, que foi esse breve de um mês, eu tive um sonho. Olha, eu sonhando de novo, né? Eu sonhei que nós estávamos casando, mas no casamento eu não estava feliz. Eu pensei comigo, né? Assim, refletindo que a gente poderia até casar, poderia ter dado certo, mas talvez em algum momento eu não seria feliz. E aí, gente, foi assim que eu sosseguei o facho, sabe? Descansei em Deus. Depois de um tempinho muito curto, tá bom? Porque assim que a gente acabou com tudo, ele já começou a ter várias atitudes desagradáveis que me feriram. E aí ele começou um relacionamento com uma menina. Eu sonhei com eles, que eles estavam casando. Eu pensei comigo: ixi, eles vão casar mesmo. Porque como eu tinha muitos sonhos que aconteciam, e era uma forma, talvez, o Senhor falar comigo, me alertar, eu acreditei muito naquilo. E realmente, hoje eles estão casadíssimos, glória a Deus, né? Deus abençoe, né? Que eles sejam muito felizes. Gente, todas as pessoas que eu me relacionei, eu não desejo mal a ninguém, tá bom? Foram aprendizados. A gente guarda o que é bom. Aquilo que não foi bom, a gente tira de aprendizado pra que a gente não faça igual ou seja melhor também nas coisas que a gente errou. E tudo tem um propósito de Deus, guardar os bons momentos, né? E depois de tudo isso, gente, que aconteceu, esse breve relacionamento foi o último, que foi quando finalmente eu olhei pra mim e falei: não, chega de fazer do meu jeito, agora eu vou esperar em Deus. Eu vou esperar aquilo que o Senhor tem de melhor pra minha vida, eu vou me guardar. Porque até então, por mais que às vezes eu falava que eu orava, nem sempre eu esperava de fato uma resposta de Deus. Hoje eu entendo que, assim, Deus não vai colocar numa nuvem... Gente, Brenda, tá bom? Deus não vai descer numa nuvem e com o nome da pessoa que você vai casar.
Isso tudo você tem que buscar, claro, num relacionamento com Deus, ouvir os conselhos de Deus. Deus vai te mostrar coisas, sinais que Ele vai dar pra você entender se aquela pessoa vai ser boa pra você ou não. Princípios, gente, é extremamente importante que os princípios sejam parecidos, os sonhos, não os sonhos assim no sentido de, nossa, eu sonho que... Deixa eu beber uma água. Falei demais. Não sonhos no sentido de, eu quero ter um iPhone, eu quero ter um Android. Não sonhos dessa maneira, mas tipo assim, a pessoa quer viver na África, você quer viver nos Estados Unidos. A pessoa, entendeu? Sonhos assim que vão impactar de forma grande a vida de vocês. Hoje eu entendo que há muitos critérios a serem analisados quando você vai escolher uma pessoa. O principal deles é você ouvir a opinião de Deus, estar atento aos sinais que o Senhor te dá, você analisar se aquela pessoa é uma boa pessoa pros pais, pros amigos, pros familiares. É você analisar o tipo de caráter que ela tem, como ela se comporta. É você realmente conhecer aquela pessoa antes de realmente tomar a decisão de estar com ela. Porque por mais que você falar num namoro, a gente vai se conhecer, gente, um namoro, ele envolve muito sentimento, e os sentimentos nos cegam, apesar das vezes a gente olhar pra uma coisa e falar, nossa, eu não toleraria isso num casamento, porque assim, existem defeitos porque todo mundo tem defeito, mas existem defeitos que você vai tolerar numa pessoa ao longo da vida, outros não. Então se uma pessoa tem defeitos que é intolerável pra você, dificilmente aquele relacionamento vai dar certo. E isso é o que às vezes nós não entendemos num namoro, porque num namoro você está se relacionando, a cada dia aquele sentimento cresce. Então isso pode te cegar, você pode aceitar coisas que depois que você casar você não vai conseguir aceitar mais, porque são comportamentos intoleráveis para você. Então existe toda uma análise hoje que eu entendo como o melhor caminho para escolher uma pessoa. E depois de tudo isso, gente, eu segui, né, com a vida. E vai ficar um assunto para um próximo vídeo de como eu lidei com tudo isso depois, como foi o tempo em que eu me guardei para o Senhor, né? Como foi que eu conheci o meu esposo. Gente, tem muito chão pela frente ainda. Muita cura ainda a ser realizada na minha vida. E eu quero dividir tudo isso com vocês, porque eu sempre falei para Jesus que das minhas feridas saísse poder para curar, que Ele me curasse e através da minha cura outras pessoas fossem curadas. Então é com este intuito que eu trago esse tipo de conteúdo aqui, porque eu gosto de trazer testemunhos da minha vida, experiências que eu tive, para de alguma forma ajudar você que tá aí do outro lado dessa tela, vendo esse vídeo e pensando, cara, eu me identifico com essas coisas que a Brenda passou. Eu estou passando pelas mesmas coisas e eu preciso de ajuda. Eu preciso de um conselho, eu preciso ouvir uma experiência de alguém que esteve dentro para me ajudar a sair dessa situação, a ver o melhor caminho. E o melhor caminho é Jesus, e é por isso que eu estou trazendo esses conteúdos. Está sendo um prazer gravar e falar sobre isso. Confesso que nem todos os vídeos que eu fiz desse assunto foram fáceis de gravar, porque são coisas do passado, vivências, né, que você tem que repensar sobre aquilo, meio que dar uma revivida naquela situação. Mas eu creio que é para um propósito muito maior, muito grande. E eu estou feliz de poder estar compartilhando essas coisas da minha vida com vocês, porque eu esperei por anos, tá bom, gente? Eu esperei muito, assim, estar preparada pra falar, porque foram coisas difíceis, né? Coisas dolorosas e que não é do dia pra noite que você consegue superar. É só Deus mesmo na sua vida. A vida sentimental é algo que impacta muito a nossa vida num contexto geral. Mas Deus é poderoso e nada é impossível pra Deus, né? Cada um tem o seu processo, a sua forma de aprender, a sua forma de crescer como pessoa, de crescer como servo em Jesus, né? Na sua transformação de valores, tudo tem um propósito, seja, eu repito novamente, seja na alegria, na dor, há um propósito para todas as coisas e que prevaleça sempre a vontade de Deus sobre as nossas vidas, porque quando nós falamos para Ele com sinceridade que nós queremos viver os sonhos dele, pode ter certeza que ele vai tirar coisas que são apenas os seus sonhos, que não são os sonhos dele para sua vida, e isso vai doer, mas essa dor passa. Eu ouvi uma frase uma vez que diz assim, é melhor chorar agora por um momento do que chorar a vida inteira. Então eu creio que tudo isso que o Senhor fez na minha vida
foram com inúmeros propósitos e um deles é para que eu chorasse naquele momento, mas depois não chorasse mais. Amém? Deus abençoe a você que veio aqui. Obrigada por assistir esse vídeo até o final. Fique aí conosco nos próximos vídeos. Eu espero que vocês estejam gostando. Gente, deixem nos comentários o feedback se vocês estão gostando dos vídeos, dos testemunhos. Coloquem aí, tem gente que tem colocado experiências que tem passado e eu tô muito feliz de ouvir também a experiência de vocês. É muito bacana, muito gratificante pra mim. Continuem comentando aí, que sempre que eu posso eu tô respondendo vocês, tá bom? Um grande beijo no seu coração. Deus abençoe a sua vida. Se inscreva no canal, clique em gostei, compartilha e, gente, fique aí pro próximo vídeo, porque tem muita história ainda pra rolar no filme Gospel da Brenda, amém? Beijo no coração de vocês e tchau!